Olá, Léo. Espero que esteja tudo bem com você. Estamos aqui de novo para mais uma aula de história. O nosso assunto, Léo, está sendo a formação dos estados nacionais na Europa. Então, nessas aulas, estamos compreendendo como que os países europeus se formaram no formato que são hoje. Então a gente viu aí a formação da Espanha, a formação de Portugal, como que o rei concentra poder a partir ali do feudalismo, com o dinheiro da burguesia, montando exércitos nacionais. E hoje nós vamos falar de um evento muito importante da Europa, que é importante para a formação de outros dois países, que são eles, Inglaterra e Espanha. Esse evento que a gente vai ver hoje se chama Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos ela recebe esse nome, porém, o conflito em si ele durou 116 anos e foi entre Inglaterra e França. Então, eu vou lá para o livro agora mostrar para você, tá? Então, aqui mostra Inglaterra e França. Essa guerra dura em torno de 116 anos, de 1337 a 1453. Por que essa guerra acontece? No ano 1328, o rei francês Carlos IV, ele morreu. E pela legislação da França, o herdeiro do trono deveria ser um filho homem. Como esse rei não tinha nenhum filho homem, somente filhas mulheres, elas não podiam assumir o trono da França. Isso fez com que começasse uma disputa pelo trono de vários primos desse rei. Então, aconteceu uma disputa e o próprio rei da Inglaterra, que se chamava Henrique ou Eduardo III da Inglaterra, ele era parente do rei falecido e queria assumir o trono da França. Porém, os franceses não o aceitaram como rei, pelo menos uma parte, e aceitaram um outro primo chamado Felipe de Valois, ou ficou conhecido como foi coroado como Felipe VI. No início, o rei inglês ele aceita Felipe como novo rei francês. Porém, depois de 9 anos de governo de Felipe VI, o rei Eduardo III da Inglaterra reivindicou o trono e o controle do território francês. Então, ele vai entrar com um processo de falar: esse trono, isso depois de 9 anos, tá? Esse trono pertence à minha pessoa e não à pessoa de Felipe. E a partir daqui que a guerra vai começar. Então, nós temos aqui uma separação das fases, né? O livro separa em 3 fases. Primeira fase, que começa em 1337, ali quando o rei Eduardo III da Inglaterra, depois de 9 anos, reivindica o trono. E essa primeira fase é marcada por diversas vitórias inglesas. Essas vitórias, os ingleses vão conquistando pequenos territórios franceses, até que no ano de 1360, portanto aí com 23 anos já de conflito, a Europa sofre com a peste negra, que você já ouviu falar. A peste negra é uma doença muito mortal, que chegou a matar 1/3 da população europeia. Então, frente a esse adversário que era a doença, a peste negra ou peste bubônica, França e Inglaterra assinaram um documento chamado Paz de Bretting, né? Um tratado de paz de Bretting, isso em 1360. E a guerra fica parada de novo por 9 anos, quando começa a segunda fase. A segunda fase da guerra se inicia depois desses 9 anos, quando o neto de Felipe VI, que era o rei francês, ele começa a tomar territórios, ainda dentro do período da peste negra, começa a tomar territórios que estavam sob domínio inglês e
recuperar esses territórios que haviam sido vencidos ou tomados pela Inglaterra no primeiro momento ou na primeira fase. E aí essa segunda fase da guerra dura 20 anos, de 1369 a 1389. Depois de um período lá em 1415, a gente tem uma trégua em 1389. A trégua ela acontece ou a guerra para de novo porque os dois países enfrentam problemas internos. Isso significa uma guerra civil na França e uma guerra civil na Inglaterra. Então, os países começam a ter problemas internos e decidem fazer uma trégua de guerra de novo. Essa trégua de guerra vai de 1389 a 1415. Então, a gente tem aí cerca de 26 anos de trégua de novo, quando os conflitos retornam. E dessa forma, a França, já em 1415, começa muito mais agressiva, até que em 1428 vai aparecer uma personagem que vai ficar como uma personagem mais conhecida dentro da Guerra dos 100 Anos, que é uma mulher chamada Joana d'Arc, que no início ela é muito jovem ali, 16, 17 anos, e ela vai ser morta aos 19 anos, então ainda muito jovem. Joana d'Arc, ela diz que recebe uma mensagem divina e precisa falar com os reis franceses ali, passa a mensagem e ela é a primeira mulher a liderar um exército francês, e esse exército sai vitorioso, tá? E a guerra vai ter seu fim lá no final, em 1453, e Joana d'Arc vai ficar muito conhecida por ser uma heroína dessa guerra, tá? Essa guerra ela vai ser importante para a próxima aula nossa, porque a gente vai falar da formação dos estados nacionais da Inglaterra e da França. E o que a guerra tem a ver com isso? Esses dois países participaram da guerra e isso fez com que surgisse um sentimento nacionalista entre as populações desses dois países. Então, concentração do poder de um rei, um exército poderoso e essa ideia nacionalista de proteção de alguns ideais desse coletivo que se reconhecia como França ou como Inglaterra. Mas isso eu converso com você na próxima aula, e na próxima aula também a gente discute algumas tarefas que tem sobre esse assunto. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu vejo você na próxima aula. Forte abraço e tchau.